O maior problema dos crentes chama-se homofobia. O crente, ele tem aversão ao homossexual. Ele não suporta os homossexuais. E aí, como ele não consegue disfarçar mais, ele usa a Bíblia como desculpa. Porque aí ele diz, é Deus que condena, não é os crentes. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Gente, eu basicamente desisti, sabe, dessa raça ruim, porque não tem condições. É muito preconceito, é muita homofobia. Muita coisa junta. Mesmo que você mostre na Bíblia que Deus não tem nada contra os homossexuais, eles mesmo assim dizem, tem. Porque o crente ele é capaz de reescrever a Bíblia só para colocar lá que Deus é contra. Teve um irmão que chegou para mim e disse, mostre na Bíblia que Deus é a favor do homossexual. Aí eu disse, então irmão, faz o seguinte, mostra você na Bíblia onde Jesus condena o homossexual. Não existe nenhuma passagem na Bíblia onde Jesus fala, eu condeno homossexuais. E aí a gente tem que analisar por uma questão bem interessante. Jesus é Deus. E aí eles dizem que Deus condena o homossexual. Mas aí Jesus vem para aqui para a Terra, anda de boa e não condena ninguém. Não condena homossexual, não condena prostituta. Então tem algo estranho. Como é que Deus condena, aí Jesus vem e não condena? Ou ele condena ou não condena. Porque eu imagino assim, se Deus condena o homossexual, Jesus descendo aqui, ele ia limpar a casa. Passou o homossexual na frente dele, ele ia matar. Ele ia logo mandar para o inferno. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque justamente a Bíblia, ela foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. E aí depois traduziram para o latim, para o português e para as outras línguas. E aí o que acontece? A Bíblia foi distorcida, não tem mais como era no original. Por quê? Algumas palavras as pessoas procuraram uma tradução para elas, para dar um sentido para o português. É como saudade, por exemplo, parece que não tem essa palavra em inglês. Então não tem como uma pessoa falar em inglês essa palavra, então ela fica brasileira mesmo. Só que no hebraico, por exemplo, malakoi está relacionado à pedofilia, porque malakoi significa homens que se deitam com homens mais novos, ou seja, pedófilo. E aí as pessoas têm que ir no original para entender o que é que Deus está querendo falar. Justamente eu vou por partes para que as pessoas possam entender. Primeiro, Levíticos. Levíticos são a lei de Moisés, né? No caso, é a lei de Moisés. E aí Levíticos foi abolido, porque Jesus veio para aqui para consertar essa bagaça. Então Jesus chegou e disse, olha, não dá para estar seguindo essa lei, porque a lei manda apedrejar, a lei manda matar, a lei faz um monte de desgraça. Então vamos abolir essa lei. A gente agora vive pela graça. O Espírito Santo habita em você e ele faz todo o serviço de tirar os pecados, de trabalhar e tal, beleza? Então Levíticos está fora. Ninguém pode condenar o homossexual com base em Levíticos. Mas aí as pessoas usam Romanos, por exemplo. Só que nas cartas de Paulo, Paulo tratava sobre caráter. Porque na verdade o que faz o homem chegar ao céu é o caráter e não a sexualidade. A sexualidade, ela nasce com você. É a mesma coisa que Deus fosse condenar uma pessoa porque ela é hétero. Ah, ele nasceu hétero, o pecado dele é ser hétero. Mas ele não pediu para nascer hétero. A sexualidade não muda. Então Deus não pode condenar uma pessoa pela sexualidade, mas pelo caráter sim. Então as cartas de Paulo, elas tratam justamente o caráter humano, ou a falta de caráter. E aí é por isso que nas cartas de Paulo está malakoi, pedófilo, e não homossexual, afeminado. Quando vai traduzir, o afeminado que fala na Bíblia é feminino. Deus estava dando um conselho para as pessoas e disse, não é bom que o homem use o que é da mulher e que a mulher use o que é do homem. Deus não está dizendo que o homem vai pegar os vestidos da mulher e sair no meio da rua, ou que ele vai pegar a maquiagem importada dela, botar na cara e sair.
Ele está dizendo que cada um tem as suas coisas. E não é bom que um mexa nas coisas do outro. É bom que cada um tenha a sua individualidade, para evitar confusão. Era um conselho de Deus, não era uma ordem. Aí a parte que fala que vai jogar no inferno não está no original. Então temos que ver o contexto da história. Até porque o homem pegou uma bolsa da mulher e foi andar na rua. E vai ser jogado no inferno por causa disso? Não. Então essa parte de Romanos foi distorcida. As pessoas colocaram afeminados porque acharam que afeminado era mais ou menos parecido com feminino, o mesmo sentido do que Deus tinha falar, então joga lá. Só que deu a maior confusão. É tanto que em Apocalipse tem uma listinha, e na listinha de Apocalipse tem afeminados. Mas aí eu fiquei, meu Deus, que coisa mais doida. Aí fui pesquisar, estudar. E aí eu descobri o seguinte, uma coisa bem interessante. Em Apocalipse, a lista é tudo relacionado a caráter, porque são ladrões, feiticeiros, idólatras, mentirosos, tudo relacionado a caráter. Aí tá lá afeminado no meio. Afeminado é relacionado à sexualidade. E aí eu fiquei, mas por que Deus bota uma lista, um patatal de lista, com um monte de coisa assim sobre caráter e uma coisa sobre sexualidade? Aí quando você vai no original da Bíblia, aquela parte que tem lá afeminado é malacói, e malacói é pedófilo. Aí quando você pega pedófilo e coloca naquela lista que tá um monte de coisa sem caráter, aí você diz, agora faz sentido a lista de Deus. Por que Deus não se importa com a sexualidade humana? Porque justamente Deus criou o homem para crescer e multiplicar. Então o homem vai ter que fazer sexo. Então a sexualidade não é o problema. E aí, por que Deus não tem problema com a sexualidade, com a homossexualidade? Porque justamente o que Deus se importa é com o caráter humano e não com a sexualidade. Deus quer transformar o caráter. É tanto que na Bíblia fala que Deus procura um caráter aprovado e não uma sexualidade aprovada. A prova de que não é a sexualidade que importa é que, por exemplo, quando Adão e Eva caíram, eles não mudaram a sua sexualidade, a sua orientação sexual. Eles continuaram hétero. O que mudou em Adão e Eva foi o caráter. O caráter foi distorcido. E é isso que Deus quer consertar. Ele quer fazer com que o caráter volte ao normal, porque o caráter foi distorcido. Entendeu? Por isso que a listinha de Apocalipse está sobre caráter e não sobre sexualidade. Por quê? Porque no céu não tem sexualidade. Nós, quando morrermos, no céu não vai ser homem, mulher, gay, bi, lésbica. É todo mundo espírito. Espírito não tem sexualidade. Então, a partir do momento que eu sou gay, passei a vida toda sendo gay, mas aí eu morri, eu não sou mais gay, porque eu sou um espírito. Então, o espírito não tem sexualidade. Entendeu? Então é por isso que para Deus tanto faz como tanto fez a sexualidade. Porque a pessoa vai trabalhando o caráter, ela vai se tornando uma pessoa melhor. E aí quando ela chegar no céu, ela não terá mais aquela sexualidade que tinha aqui na terra. Até porque nós teremos um corpo glorificado. Então não vai ter mais essas coisas. Mas o caráter é importante no céu. Porque você imagina no céu um bando de gente enchendo a paciência, brigando. Essas confusões que tem aqui na terra, imagina lá no céu. Aí Deus vai dizer, não quero essa bagunça aqui. Já basta na terra. Aqui é eternidade. Imagina a eternidade aguentando esse povo. Agora tu imagina a eternidade aguentando os crentes enchendo o saco. O tempo todo. Ai, por que os viados estão aqui? Ai, por que não sei o quê? Tá entendendo? Então, gente, a gente tem que pensar sempre nessa questão. A Bíblia, ela não pode ser lida ao pé da letra. Ela tem que ser contextualizada. Ela tem que ser entendida. E só através do Espírito Santo é que ela pode ser entendida. A Bíblia, ela é um espelho. Ela vai refletir em você aquilo que você é. É por isso que as pessoas procuram versículos para atacar os homossexuais, porque elas são homofóbicas. Então a Bíblia só vai revelar essa homofobia. Porque, na verdade, se ela tivesse caráter, ela não ficaria condenando pessoas ao inferno. Ela procuraria orar pelas pessoas e evangelizar as pessoas. Mas ela procura apenas revelar quem ela é. A Bíblia só fez mostrar. Olha, você é assim. Eu não mandei você condenar. Eu só estou mostrando quem é você. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.